Muitíssimo bem, senhoras e senhores. Iniciamos então o módulo de Direito Constitucional e dentro desse módulo, especificamente, nós vamos tratar sobre os direitos individuais. Tema esse que é recorrente nas carreiras policiais de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar. E olha só, vamos trabalhar direto ao ponto. Não vamos ficar debruçando sobre a doutrina, nem sobre pontos que vão nos levar a somente demagogias. Vamos tratar somente daquilo que cai. Esse é o objetivo dessa máquina de questões, que é sistematizar tudo que existe de questões do CESP-CEBRASP e de outras bancas e trazer para você de uma forma direta e forma de conteúdo sistematizado. Então veja só como é que é o ritmo de nosso aprendizado. Direito constitucional, direitos individuais. Olha só o que é que o artigo 5º da Constituição Federal trata. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Perceba só, pessoal. A Constituição Federal, então, ela vai trazer, dentro desse artigo 5º, a ideia já de princípio da igualdade, quando ele fala que todos são iguais. Você tem aqui em evidência o princípio da igualdade, o qual pode ser cobrado em prova como entendimento de jurisprudência, como questão de trecho da doutrina falando que a lei de cotas ela reverbera um direito de igualdade e é assim que a banca CESP cobra. E olha só como é que esse artigo ele tem importância para você dentro do concurso público. Primeiro, quando ele fala que todos são iguais e que perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e que os estrangeiros residentes no país, perceba pessoal, quando ele fala residentes no país, você tem que ficar bem atento, porque a banca CESP adora fazer essa casca de banana. Ela fala que apenas os residentes no território brasileiro vão estar englobados pelo princípio da legalidade e pelos direitos da igualdade constituídos na Constituição Federal. Isso tá falso, pessoal. Por que isso? Porque o Supremo Tribunal Federal, o STF, diz que tanto os residentes quanto os não residentes estão sujeitos ao princípio da legalidade e à igualdade. Todos são iguais perante a lei, seja aquele que é residente no território e tenha domicílio e residência no território brasileiro, seja aquele que veio dos Estados Unidos, veio da Europa e veio aqui para o Brasil. Chegou aqui no Brasil, ele vai ser tratado de forma igual como todos os brasileiros. Ele vai ter, então, direitos iguais. Ele vai ter direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tá certo? Então, essa ideia de que o artigo fala dos residentes no país não é só no país Brasil. Não é só os residentes no Brasil que têm esses direitos, porque o STF já estendeu esses direitos também aos não residentes. Então fica atento, porque quando a banca cobra, ela fala da literalidade do artigo da Constituição Federal. E pela literalidade do artigo da Constituição Federal, se a proposição falar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, e se você for levado a esse engano, você vai falar, se o CESP trouxer uma proposição dizendo que os não residentes não têm direitos iguais, você vai errar. Então fica atento, porque o STF entende dessa forma, tá certo? Esse é o primeiro ponto, a primeira observação que cai muito em prova. Segundo ponto que cai bastante em prova que você tem que ficar atento. Os direitos fundamentais não são absolutos. Pessoal, direitos fundamentais não são absolutos. O que é que isso significa dizer? Nem mesmo o direito à liberdade, direito de ir e vir, à propriedade, ele é garantido de uma forma absoluta. Há uma relatividade. Por exemplo, existe a igualdade? Tem, mas essa igualdade ela é absoluta? Ela é imodificável, inalterável? Não. Por que isso, pessoal? Porque o direito à igualdade ele pode ser relativizado de acordo com alguns entendimentos do próprio STF,
o STF vem lá e diz, olha só, nós temos aqui situações em que nós temos que garantir, por exemplo, aos homossexuais, aquelas pessoas que têm um gênero, uma escolha sexual diferente, os mesmos direitos daqueles que são homens e mulheres. Eles têm que ter uma categoria que lhe garanta igualdade na sociedade. Então, você conclui que a igualdade tratada aqui no artigo 5º, ele não é uma igualdade absoluta, tá? É uma igualdade relativizada. E aí vem a grande casca de banana da Banca CESP, que é a nossa terceira observação. O direito à vida, ele não é protegido de forma absoluta. Você pode até falar, poxa, Fabrício, eu imaginaria que o direito à vida, ele era absoluto, que todo mundo teria que ter o direito à vida absolutamente, sem nenhum tipo de relativização. Aí você se engana. Por que você se engana? Porque a própria Constituição Federal traz dentro do próprio artigo 5º o direito de, em tempos de guerra, fazer o crime de... a pessoa pode ser... a pessoa pode matar, né? No caso, não é nem matar, como é que eu digo? No período de exceção de guerra, pode haver a pena de morte. É assim que a Constituição trata. Então veja que no período de guerra, nem mesmo o direito à vida ele é protegido de forma absoluta, porque a pessoa pode ser submetida à morte. Tá? Então, perceba que o direito à vida ele não é protegido de forma absoluta. As questões do CESP, a gente vai tratar isso mais na frente, a gente vai trazer aqui de imediato um bloco de questões falando sobre esses pontos todos que nós estamos tratando, e você vai ver expressamente que a Banca CESP ela adora isso. Ela fala que o direito à vida é protegido de forma absoluta pela Constituição Federal. E não é, porque no período de guerra pode ter pena de morte. Tá certo? Aí a gente avança e fala, olha só, existe um outro conceito dentro da doutrina, dentro da jurisprudência, que vai nos dizer que todos são iguais perante a lei, tá? Mas a administração pública pode traçar certas diferenças. E aí você vem com aquele exemplo emblemático da lei de cotas. Por isso que nós podemos dizer que há uma igualdade formal na Constituição, mas o STF promove uma igualdade material, justamente através dessa reverberação, dessa afirmação de que a lei de cotas é constitucional. A própria lei de cotas é uma evidência de que a igualdade material ela é evidente em decorrência da análise feita pelos legisladores. Então, nós temos que, apesar de todos serem iguais perante a lei, nós temos que ter algumas relativizações. Não menos a jurisprudência seguida aí do entendimento norte-americano vai dizer que, na verdade, essa igualdade material oferecida por essas diferenças de tratamento, a exemplo da lei de cotas, ela é fundamental para poder sopesar as marcas históricas dos tempos outroras do Brasil, levando em consideração que nosso país foi colonizado eminentemente por africanos, por pessoas que vieram da África e que vieram em condições de escravo. Então, para compensar essa igualdade do passado, nós estabelecemos a lei de cotas. O Poder Legislativo editou a lei de cotas. Tá certo? Então, ponto 4. Apesar de todos serem iguais perante a lei, a administração pública pode traçar diferenças, a exemplo da lei de cotas. Tudo bem? A gente avança e vai fazendo com que esse artigo 5º fique totalmente evidente para você. Perceba, ponto 1, 2, 3 e 4 são recorrentes em prova. Nós vamos traçar aqui 7 pontos que a Banca CESP trata sobre esse artigo 5º e que você não vai mais errar. Ponto 5. A pesquisa de células-tronco não ofende o direito à vida. Perceba, o que não pode haver, e o STF já decidiu sobre isso, é a comercialização das células-tronco para fins diversos. Mas realizar pesquisas com essas células-tronco embrionárias não ofende o direito à vida. Por que isso? Porque através dessas pesquisas o STF entendeu que
é possível fazer o progresso dentro da ciência e garantir com que haja novos métodos de cura para o ser humano com relação às doenças que aparecem endemicamente. Exemplo da pandemia do coronavírus, por exemplo. Se fosse necessário utilizar células-tronco embrionárias para poder proteger a vida, poderia ser realizado. O STF daria o aval, tá? Então, esse é o quinto ponto. A realização de pesquisa com células-tronco não ofende o direito à vida. Sexto ponto, pessoal. Não deve haver quaisquer formas de discriminação. Isso significa dizer que tanto, como eu já havia dito no início dessa aula, tanto o homem quanto a mulher, quanto aqueles que são homossexuais e heterossexuais, eles todos têm que ser tratados da mesma forma perante a Constituição Federal. E por último, você tem que o reconhecimento dos direitos dos homossexuais e igual valoração jurídica nas relações homoafetivas é uma consequência dessa realização da efetivação dos direitos materiais para todos e para todas, tá bom? Então, esses são 7 pontos que a doutrina, jurisprudência traz e que estão constantemente presentes na sua prova, tá certo? E olha só como é que a banca CESP trata sobre esses assuntos. É aqui que você dá o pulo do gato, é aqui que você faz com que o método de ensino Fabrício Silva seja diferenciado de qualquer método que você venha aprendendo aí. Por quê? Eu te trago a teoria, te trago a forma explicada do artigo, falo especificamente do artigo que cai e te mostro como é que a banca CESP cobra em proposições. Olha só o que foi cobrado pela banca CESP. O direito à vida, assim como todos os demais direitos fundamentais, é protegido pela Constituição Federal de forma não absoluta. A gente acabou de ver isso, foi o nosso primeiro ponto. Olha só, direitos fundamentais não são absolutos, direito à vida não é protegido de forma absoluta. A proposição vem e traz, direito à vida, assim como todos os demais direitos fundamentais, é protegido pela Constituição Federal de forma não absoluta. Verdadeiro, ok. Percebe como é que o método de ensino Fabrício Silva vai direto ao ponto? Mais uma para você. Outra proposição. Em decorrência da regra constitucional que prevê o tratamento isonômico e segundo a qual todos são iguais perante a lei, a administração pública deve atuar sem favoritismo ou perseguição e tratar todos de modo igual, mas pode fazer discriminações em alguns casos, como na lei de cotas. Olha só, a gente trouxe isso aqui também. Olha só. Apesar de todos serem iguais perante a lei, a administração pública pode traçar diferenças, exemplo de lei de cotas. Logo, isso faz com que essa proposição CESP, ipsilitera da proposição, pessoal, esteja verdadeiro. Mais uma proposição. Segundo posição majoritária do Supremo Tribunal Federal, a realização de pesquisas em células-tronco embrionárias não ofende o direito à vida. Verdadeiro. Você está estabelecendo uma situação que foi dita, nós falamos sobre isso aqui. Tá? Mais uma. A Constituição Federal estabelece direitos e garantias fundamentais de todas as pessoas, de tal modo que não deve haver quaisquer formas de discriminação, reconhecendo direitos aos homossexuais e igual valoração jurídica nas relações homoafetivas. Falamos também sobre isso e essa proposição também está verdadeira. Mais uma proposição para nós finalizarmos aqui a nossa análise e você fechar com chave de ouro esse primeiro encontro, essa primeira análise de artigo, trazendo conceitos de doutrina, conceitos de jurisprudência do STF, STJ e te mostrando efetivamente como é que a banca CESP cobra. Olha só, o racismo estrutural gera desigualdade material profunda entre os candidatos inscritos em concurso público. Eu falei sobre essa desigualdade material. Razão pela qual é constitucional assegurar vantagens competitivas aos que se autodeclararem negros. É a lei de cotas. É verdadeiro. Então, por esse e por outros motivos que você tem que fazer o estudo detido da lei. E associar esse estudo detido da lei às questões, como é que a banca cobra. Está aqui todas as proposições cobradas pela banca CESP sobre o artigo 5º. Vem comigo.